Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma toalha de lavabo com girassóis bem simples. Mas antes uma palavra. Aqui no Salmo de número 34, versículos 12, 13 e 14 diz assim: Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br, ou você pode clicar no link que está logo abaixo da descrição do vídeo, que você vai direto para o risco. Eu coloquei aqui a fita crepe, vou colocar outra aqui em cima, porque você viu que eu risquei ali grudadinho no acabamento que tem da faixa de pintura. E quando a gente risca bem grudadinho, fica mais fácil quando a gente protege essa área. Geralmente eu não faço isso porque eu faço o desenho no meio. Aí não precisa chegar com a tinta até no cantinho. Mas esse eu vou colocar porque a gente vai pintar inteiro. Nós vamos começar com o pincel número 6, bem aparadinho, com o verde oliva, preenchendo toda a área. Eu vou fazer essa folha e vou fazer essa folha, tá? Vou preencher. Aqui eu me lembro que tem uma dobrinha. Você pode preencher, que depois você vai ter isso no seu risco. Eu sempre deixo no risco essa marcação aqui, ó. E geralmente, o lado que eu risco, esse daqui, eu quero que fique a sombra. Mas nesse caso, quando você preencheu a folha inteira de uma cor só, você pode pôr para qualquer um dos lados, contanto que você faça assim. Eu vou usar o marfim e eu vou colocar o marfim aqui, ó, em cima do risco e vou puxar, fazendo esse movimento meio abaulado, assim, ó. Tô puxando para o lado onde eu coloquei aquela ranhura. Vou puxar aqui um pouquinho mais. Você viu que eu deixo o arranhado do pincel? Se eu apertar muito, vai misturar tudo e não vai aparecer esse arranhado. Agora eu vou pegar um pouquinho de novo na ponta do pincel e vou começar aqui nessa curvinha. Vou fazer isso aqui, ó. Por que eu não vou pôr aqui? Porque ali é o lugar da dobrinha. Eu não cheguei até a linha do meio. Eu coloco a claridade aqui, nessa outra banda da folha. Ó, aqui só limpando o pincel mesmo. Agora vem o detalhe. A dobrinha eu não posso fazer nessa posição. Eu vou fazer isso aqui, ó. Olha como que tá a minha mão. Eu saio do cantinho, saio daqui, cresço e volto para terminar ali bem na pontinha. Então, a tinta vai ficar de um ladinho só do pincel e para cima. Eu vou sair daqui, ó, cresço, volto e vou terminar na linha. Agora, não posso deixar essa linha assim, né? Tem que dar uma disfarçadinha. Olha aí, já temos a dobrinha. Vou fazer um acabamento aqui com o pincel 0 e é só mesmo para fazer esses arranjinhos assim, ó. Aqui é difícil fazer com o pincel 6 que termine bem certinho. Então, borrou um pouquinho, eu acrescentei um pouquinho de tinta só para consertar. Aqui eu posso fazer assim, ó, meio que um contorninho. O lado de cá já tem contorno. Aqui a linha do meio já tá forte. Eu posso pôr aquelas ranhuras com oliva aqui em cima desse marfim.
E eu vou fazer aqui, ó, com o pincel 0 também, o acabamento da linha. Aqui já tá bem certinho. E aqui no meio, eu gosto de acentuar com o marfim. Prontinho, essa é a nossa folha. Agora eu vou fazer aquela lá da pontinha, porque ela tá numa posição bem diferente. Essa folha do cantinho eu fiz aqui, ó, e a ranhura ficou pra cá. Isso significa que eu vou colocar o marfim, vou puxar pra cá, fazendo esse movimento, ó, meio curvo. Não faça assim e nem faça reto, faça curvo. Depois aqui você aproveita essas curvinhas para tirar uma luz assim também, ó, nesse movimento. Olha como vai ficar. Aqui veio para cá e aqui veio para cá. Então aqui, ó, no meio vai fazer um V. Coloco a tinta, puxo para cá. Aí coloco a tinta de novo, coloco aqui e puxo para dentro. Nada de complicado e nada de difícil. Acabamentinho com o verde oliva, mesmo verde da folha. Lembrando que isso daqui é uma sugestão, você pode fazer com a cor que você gosta mais, a cor que você tem. Não tem que ser essa cor. Vou terminar as outras duas folhas e a gente já volta a fazer um girassol. Olha como ficaram as folhas. Agora nós vamos fazer o girassol. E para isso eu vou usar o mesmo pincel e vou preencher aqui, ó, esse do canto inteirinho com amarelo ouro. Eu vou continuar com o mesmo pincel, número 6. E agora eu vou usar o cenoura. Você sabe que o girassol você pode usar na base qualquer dos tons de amarelo que você tenha. E para fazer essa sombra, a primeira sombra, você pode usar o cenoura, o caramelo, o cerâmica, o siena. Você pode misturar um pouquinho do vermelho no amarelo, fazer um laranja. Todos esses tons vão combinar com esse amarelo. Aqui eu usei o amarelo ouro. Você viu que eu tenho várias pétalas. Por mais simples que seja, você não deve ignorar que o girassol ele tem várias pétalas, que não são pétalas, né? Porque isso aqui não são as flores são aqueles miudinhos, aqueles pontinhos aqui de dentro. Mas a gente tem que trabalhar a luz e a sombra. Então, eu vou começar colocando um pouquinho de sombra aqui nessa pétalazinha, eu vou chamar de pétala, tá? Que tá por trás. Sempre, ó, uma com relação à outra. Uma tá na frente e a outra ficou por trás. E essa que ficou por trás, a gente coloca um pouquinho de sombra. Porque tudo que fica na frente recebe luz e lança sombra sobre aquele que está por trás. Essa é a lógica. E essa sombra eu vou fazer assim, ó, vou fazer sumir. Você pode trabalhar assim de forma bem rápida, não tem problema. Eu vou colocar devagarinho aqui para que todos possam pegar e entender bem direitinho. Aqui eu vou trabalhar essa por cima. Então a sombra vai naquela de lá. E eu vou te dizer uma coisa, mesmo que você preenche de amarelo, coloque aqui uma sombra, um cenoura, um laranja, um caramelo e puxe, e depois dê umas pinceladas de luz de cima para baixo, você vai ter um girassol do mesmo jeito. Só que quando a gente faz a coisa com entendimento, o nosso objetivo é alcançado muito melhor. E é bom esse exercício de luz e sombra, porque em toda a área da pintura você vai trabalhar com isso. Quem tá por cima, quem tá por baixo, quem recebeu luz e quem tá recebendo sombra. Aqui eu coloquei mais um, vou colocar só aqui. Você
pode colocar aqui, ó, em cima dessa linha e pode fazer isso aqui agora. Pouquinha tinta. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou trabalhar com amarelo limão, fazendo o contrário disso, que seria a luz. Antes eu vou passar mais um pouquinho de cenoura aqui, porque eu risquei direto com o lápis e ali ficou forte. Um detalhe, quando você vai trabalhar com o amarelo ele não dá uma cobertura, ele é uma cor meio, ele é clarinho, né? Então ele não cobre o risco. Você precisa trabalhar com um lápis sem apertar muito, ou então um carbono, mas não pode apertar muito o lápis, senão vai ficar muito forte. Você viu que eu tô trabalhando agora? Aqui, ó, esse que tem sombra dos dois lados, eu ponho um pouquinho de luz aqui na ponta. E esse que tá por cima, esse lado ficou o amarelo ouro puro, eu coloco o amarelo limão, que é a luz. Lembrando que o amarelo limão, ele é a luz, ele não é a base. A base é o amarelo ouro. Então, você não deve cobrir todo o amarelo ouro com metade de cenoura e a outra metade de amarelo limão. O amarelo ouro, ele tem que aparecer também. Então, tá aqui de uma forma bem simples, o girassol, com as pétalas sobrepostas, com luz e com sombra. Esse miolo, você viu que ele não tá inteiro. Ele inteiro seria isso aqui, ó. Então, eu tenho o meio dele mesmo tá aqui. Só vai aparecer uma pontinha aqui e uma pontinha ali. E nesse meio, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do verde oliva. Ó, eu tô imaginando que ele tá inteiro aqui. Então, vai ficar assim. Tô trabalhando com o mesmo pincel, eu só não vou fechar aqui. E agora eu venho com o sépia. O sépia eu vou pegar bem a tinta aqui, ó, bem de pezinho. Esse pincel número 6 tá paradinho e eu vou começar aqui. Você viu que eu não tô pondo nem pra dentro e nem pra fora. Tô colocando em cima do risco. E eu vou fazer batidinhas com esse pincel. E eu quero que fique crespinho pra dentro e pra fora. Ó, eu vou batendo, ora pra lá, ora pra cá. Vou fazendo isso aqui. Um detalhe, não deixe quadrado, não deixe pontas, porque isso aqui realmente é bem redondinho. Eu posso, ainda com esse mesmo pincel, dar uma puxadinha assim, ó, no lugar onde era a sombra. Ó, atrás, tá vendo? Bem atrás. Nunca puxe essa sombra em cima do amarelo limão aqui, que o caso é a nossa luz. Ele, na área de sombra, vai ficar bem mais bonitinho. E agora, por último, eu vou pôr um pouquinho do branco ali. E eu vou usar só a pontinha do pincel. Eu vou colocar esse branco aqui, ó, nessa área que sobrou de amarelo. Como o amarelo ouro ainda tá meio úmido, ele vai absorver um pouco e só vai ficar levemente iluminado. Pronto, esse daqui. Agora eu vou encher esse outro do meio aqui e vou fazer também junto com você. Já preenchi e agora vamos ao exercício de luz e sombra. Primeiro, comece por aqueles que ficaram lá atrás, aparecendo só uma metadinha. Aqui, ó, eu tenho nesse desenho eu coloquei 2. Aqui eu ainda tenho muita tinta, tenho tinta aqui no pincel, e eu vou aproveitar. E já vou colocar nesse aqui, que também ficou por trás. Olha como ele tá espremido entre esses dois. E olha como ele fica sem um pedaço. Porque essa pétala que ficou por cima, ela cobre. Isso é estar por cima.
E nesse caso, na regra simples, quem tá por cima, a luz chegou primeiro aqui. E essa parte que ficou por cima lançou sombra naquele que ficou lá por trás. Bom, já esfumei aqui. Vou colocar mais um pouquinho nesse. Agora, aqui eu tenho esse que ficou por cima desse. Então, quem ficou por trás ganha um pouquinho de sombra. Agora, eu tenho esse pedacinho. Eu vou deixar esse daqui por baixo. Nessa parte, esse gordo vai ficar por baixo, mas é só aqui. Aqui ele tá por cima daquele. Então, tem que sumir com essa sombra aqui, ó. Aqui não vai sombra, porque ele tá por cima em toda a área do comprimento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, ó, no meio, um pouquinho mais de sombra. Eu poderia colocar uma sombra na ponta também, mas eu prefiro colocar aqui embaixo. Aqui nós temos outro caso. Esse eu vou colocar também, limpando o pincel. Aqui, ó, esse pedacinho de sombra. Vou puxar a sombra pelo meio. E aqui tem que sumir, porque ele vem com luz até aqui. Daí, daqui pra lá, ele tá por trás desse. E esse daqui ficou por trás desse. Um pouquinho de sombra. Esse também, na sequência, ele tá por trás. Esse também, na sequência, tá por trás. Quando você tem uma peça que tá por trás, você não pode trazer essa sombra aqui e continuar nessa linha, porque essa linha aqui é da outra pétala. Então, a cor que tá aqui, ela não pode continuar aqui. Vou pôr um pouquinho aqui. E vou pôr um pouquinho aqui. Agora, eu vou iluminar do lado contrário, um pouquinho do amarelo limão. Primeiro, eu vou iluminar aqui, ó, esses dois pedacinhos que eu deixei por trás. Um pouquinho de luz, só um pouquinho, lá na ponta. Parece que não, mas dá um diferencial, viu? Aí, agora eu vou começar daqui. Venho trabalhando com amarelo limão, sempre no lugar onde tá o amarelo ouro. Aqui, por exemplo, tá vendo que eu parei aqui com amarelo limão, continuou a sombra. Desse lado ele tá por cima inteiro, então o amarelo limão pode vir até embaixo. Aqui é a mesma coisa. Aqui vem até um pedacinho também e some. Esse vai até embaixo. Esse vai até embaixo. Esse vai até embaixo e esse também vai até embaixo. Pronto, todo mundo iluminado. Agora vamos ao miolinho. Imagine ele inteiro. Ficaria assim, ó. Então, eu só vou enxergar esse pedacinho aqui. Ó, terminando ali já. Agora, o sépia, pincel bem de pezinho, carregado de tinta. Começo aqui e venho batendo. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Pode pôr certinho assim e depois voltar ajeitando, ó. Ficou bem crespinho. Dou uma puxadinha de sépia nos lugares das sombras. E não pode puxar grandão, tem que puxar pequenininho. E outra coisa, levanta o pincel para não levar e parar com a tinta, porque a pincelada fica diferente. Para finalizar, um pouquinho do branco de cantinho nessa área aqui. Ó, tinha tinta de um lado só.
Aí agora eu viro o lado que não tinha tinta, que tá sequinho, dá uma espalhadinha. Prontinho, agora eu vou fazer esses outros dois e já voltamos. Já pintei esses dois aqui, agora eu vou te mostrar o detalhe que eu já fiz nos outros. Amarelo limão, pincel 0, pontinha, e aqui, ó, na parte final do sépia, na parte de dentro, você vai pôr pontinhos. Mas não põe assim, 1, 2, 3, 4 na carreirinha, tá? Coloque assim, salteado. Agora tá tudo pronto, a gente vai esperar secar. Agora a pintura já está totalmente seca. E eu vou usar um pincel com cerda, ele não tá aparado, para espalhar o diluente. Ó, eu vou colocar o diluente em toda a área. Como é um fundo que eu vou fazer assim bem rapidinho, pode colocar em tudo, não tem problema que ele não vai secar. Diluente, não use água e não use aquarela silk puro aqui também não. O clareador você pode usar. Quando eu termino de passar, eu sempre gosto de olhar assim contra a luz. Aí a gente enxerga aqueles pontinhos que não passou, que não pegou o diluente. Porque depois, quando a gente vem com a tinta, faz diferença esses pontinhos. Fica feio. Então, era só aqui. Agora eu vou usar o pincel número 6 de novo. E eu vou usar o azul celeste. Você pode usar o azul que você tiver e que você gostar. Quando a gente trabalha com o diluente ali, aqui é o mínimo de tinta. Então, eu tiro todo o excesso de tinta do pincel. E eu vou colocar assim, ó, um pouquinho só. Eu não vou preencher tudo isso daqui com azul celeste. Eu vou colocar um pouquinho partindo dos cantinhos, indo pro meio. Mas olha aqui a quantidade de tinta. Eu carrego o pincel aqui. Eu coloco no cantinho, aqui eu posso até crescer um pouquinho. Depois eu vou limpando o pincel. Não coloque no meio puxando para fora, por favor, que não vai ficar legal. Você tem que trabalhar assim, ó. Nunca puxando. Você pode até fazer isso aqui, que é a beirinha, e depois trabalha no meio redondinho. Esse fundo é só para dar uma alegrada, porque girassol lembra aquele dia ensolarado. E aquele dia ensolarado tem um céu azul. Tá vendo como eu não chego nem aqui na pontinha? Deixar esse cantinho aqui um pouquinho mais forte. Aqui já venho sumindo. Aqui no cantinho um pouquinho também. Você coloca no cantinho, ó, espalha a tinta primeiro. Aí, quando tiver bem pouquinha tinta no teu pincel, vou tirar um pouquinho o excesso aqui do lado de cá. Aí você vem fazendo sumir aquela linha que terminou ali, onde terminou o azul. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, por favor. Isso é bastante importante. Eu não fico pedindo em todos os vídeos, porque eu compreendo que você sabe disso. Então, deixa o seu like, deixa seu comentário. Quer me deixar feliz? Me coloca um comentário assim: Lu, tô aproveitando seus vídeos para pintar e tô ganhando dinheirinho. Eu amo saber que as pessoas estão fazendo pintura, estão vendendo e ganhando dinheiro. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Você pode mandar foto também de você pintando.
para eu mandar beijinho especial para você no final do vídeo. E se não é ainda inscrito no canal, se inscreva. A única coisa que vai acontecer é que você vai receber vídeo toda semana. Pronto, acho que já chega. Agora nós vamos tirar a fita. Olha que maravilha. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link abaixo da descrição do vídeo. Se você quiser fazer uma toalha de rosto, você termina esse girassol aqui e termina esse outro aqui do canto. Já vai dar o tamanho da toalha de rosto. Se quiser fazer a de banho, você duplica. Você repete o mesmo padrão aqui, que também vai fechar a toalha de banho. Muito obrigado a todas as pessoas que me apoiam financeiramente. Espero que você tenha gostado e agora vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Esse aqui foi o pano que minha avó pintou, da Sonalu. Pintou essa semana. E aí, vovó, gostou da experiência da pintura? Gostei, amei, eu amo as pinturas da Sonalu, por isso que eu acompanho ela sempre no YouTube. Tá sempre E tenho assistindo as aprendido lives. muito, tenho aprendido muito. Evoluiu muito, minha vozinha. A Ed, um beijinho especial para você, para sua neta também. E continue pintando para melhorar cada vez mais.